Com muita honra, nós estamos aqui agora com as autoras Renata Gandolfo e Luciana Zborowski para falar sobre esse lançamento que é Discipulado na Prática. Então, vocês podem falar um pouquinho sobre como vocês se encontraram aí nessa vida e começaram esse trabalho com mulheres? Aqui no livro você vai ter como que a gente se encontrou e como que começou a nossa amizade. Mas eu vou dar uma palhinha já para o pessoal querer continuar lendo a história. A gente se conheceu numa conferência Fiel Mulheres, em 2018, né, Luciana? Conta um pouquinho. Isso, lá em Águas de Lindóia, na Conferência Fiel Mulheres, Renata estava ministrando um workshop sobre discipulado. E eu estava lá com algumas irmãs da minha igreja local. E aí a Renata ia falando sobre discipulado, as dificuldades, os desafios. E eu olhava para as meninas, uau, é isso que a gente vive, né? Então aí acabou, a gente foi conversar. E de lá para cá, a gente tem desenvolvido uma amizade intencional. E com a vivência, né, sobre discipulado na igreja local, tanto minha quanto dela, e online por vezes, e isso o livro conta também, a gente se empenhou nesse projeto que Deus nos presenteou. Maravilha. E falando nisso, a gente sabe que houve gerações em que as mulheres ficavam mais em casa e conseguiam ter esse contato mais próximo umas com as outras, de ir na casa uma da outra. Hoje está aquela correria, todo mundo trabalhando, às vezes não consegue nem ter um tempo de qualidade com as irmãs após o culto, porque já sai da igreja correndo para casa e já vai fazer outra coisa. Então, o que vocês trazem assim, de dica para nós mulheres termos de fato um tempo de comunhão umas com as outras de qualidade, nos unirmos mais no Senhor? A gente precisa ter essa intencionalidade de fazer o discipulado acontecer. Só para você ter uma ideia, eu pus na minha agenda, no começo do meu ano, as pessoas que eu teria que falar para que eu possa ter esse meu tempo na agenda. Então tem que ser uma coisa bem intencional, né? A segunda dica é, você já tem o nome daquelas pessoas que você quer se relacionar, você ore por aquelas pessoas, porque o Senhor vai abrindo oportunidades. E falando sobre tempo, né, é uma das objeções que muitas mulheres fazem. Elas colocam como empecilhos para não discipular. Então nós temos um capítulo que fala só sobre as objeções. A gente traz aqui o passo a passo, número de pessoas, frequência, duração de cada encontro. Uau, Então vai dividir cada encontro como ele é dividido, né? Sim, muito interessante. O meu TCC no curso de teologia foi justamente sobre os pequenos grupos como ferramenta de discipulado. Então, você vai gostar muito do nosso livro. Sim, porque a gente entende que numa igreja, um pastor ou uma liderança, né, para as mulheres é uma pessoa só e ela não pode ter sozinha essa responsabilidade de cuidar de todas as ovelhas, de acompanhar todo mundo. Mas quando nós entendemos que nós precisamos cuidar umas das outras, porque foi para isso que o Senhor nos chamou, a palavra fala sobre os mais maduros da fé, ajudarem aqueles que estão chegando, então isso faz toda a diferença. E o que vocês podem falar para as mulheres sobre isso? Sobre uma mulher que às vezes pensa, poxa, mas eu não tenho essa capacidade, eu não sou líder, eu não tenho esse papel. Ah, não, isso não é para mim, deixa com aquela irmã que faz, né? Então, todos nós temos o chamado, lá em Mateus 28, 20, de sermos discipuladores. Se Deus chama, Ele capacita. Confiamos no Senhor, né? Não em nossas próprias forças. O que eu digo é, o Senhor vai capacitar, nós temos que confiar no Espírito Santo. E nós estávamos conversando um pouco antes, né, Maria, sobre essa questão de que o mundo tem falado o que eles querem e nós não podemos calar a verdade, porque nós temos a melhor mensagem do mundo. Então nós precisamos falar a verdade e nós precisamos começar. Não é isso, Maria? Exatamente. Você que acabou de me dizer isso, que nós precisamos começar com o que nós temos. E às vezes a gente pensa, não sei muito e tal, mas o pouquinho que você tem é muito para alguém que não sabe o que você sabe. É verdade. Essa sensação de incapacidade, que material eu vou usar? Aqui tem um apêndice com 6, 7 páginas só de livros por assuntos testados e aprovados, né? Então, materiais sugeridos, mas naquele capítulo de objeções, né, que a gente estava falando há pouco, a própria palavra de Deus que vai responder a cada uma delas. Então, não existe desculpa, existe a intenção, né, de obedecer a Deus em primeiro lugar e aí fazer discípulos. Então, esse livro não levanta só reflexão sobre esse posicionamento, mas ele traz ali dicas realmente práticas, né? Exato. Um guia para aquela mulher que não sabe o que fazer, como se posicionar. Né? Então, o livro está dividido em 2 partes. A primeira parte é uma parte mais conceitual, onde a gente explica
o papel da mulher na criação. A gente vai falar sobre discipulado, aconselhamento bíblico, ministério de mulheres, suas diferenças, as áreas que a mulher pode atuar como discipuladora, e não só isso, ela mesma tem que ser uma discípula de Cristo para ela poder discipular. Então, começamos com essa parte mais conceitual. A segunda parte é mão na massa, é o discipulado na prática mesmo. Você vai aprender desde como você fazer um projeto e apresentar para a sua liderança pastoral, como você vai se comunicar com as irmãs para você começar a fazer o pequeno grupo, ou uma a uma, as orações e tal, e tudo que a gente pede para você, a gente fez um modelo. A ideia do livro é que ele vá aonde eu e Luciana não podemos estar, né? Que ele possa ser bênção para que as mulheres possam realmente fazer esse trajeto aí com o Senhor e ajudarem umas às outras. Não tem como você falar mais, não sei como fazer, porque tá aqui, a gente pegou as mulheres pela mão para elas realmente perderem esse medo, essas objeções e poderem partir. E além disso, a gente começou, na verdade, há quase 3 anos atrás, fazendo umas lives falando sobre Ministério de Mulheres, o que é, o que não é, que está no Movimento Cartas Vivas. Qual era a ideia do Movimento Cartas Vivas? Era apoiar e capacitar mulheres em suas igrejas locais a serem discipuladoras e conselheiras bíblicas. Uma coisa importante, né? A Renata é de São José, de uma igreja batista, e eu sou da igreja presbiteriana em Ribeirão Preto. Então, as mulheres, independente da sua denominação, são filhas de Deus e querem servi-lo. E aí, a questão do Ministério de Mulheres ficou muito evidente, e a gente tinha estudado o livro Ministério de Mulheres, que é da editora Fiel, né, da Kathleen Nilsson e Glória Furman, e foi a partir dele que a gente fez o nosso primeiro módulo do Movimento Cartas Vivas. Enquanto vocês falavam, eu imaginei justamente isso. Mulheres de várias igrejas, de várias denominações, utilizando esse livro, e ali Deus trabalhando aquilo que é característico de cada lugar, de cada região, de cada congregação. Tem muitas realidades diferentes, né? Igrejas diferentes, em lugares diferentes do Brasil e fora, né? Mas o que é inegociável é a palavra de Deus. Então, isso está claro do início ao fim. O estudo da palavra como o livro principal, embora a gente dê dicas de muitos livros, e também estar sempre associada à liderança da igreja. Por isso que a gente pôs o subtítulo Mulheres cuidando de mulheres na igreja local. Que embora o discipulado informal possa acontecer em vários contextos, né, e deve acontecer, nós queremos que a igreja é o local onde isso vai frutificar, né, e vai fortalecer o reino de Deus. Fala um pouquinho sobre a importância da igreja local na visão de vocês. Nós somos um povo movidos por comunhão. Nós somos um povo corporativo, somos o corpo de Cristo. Então não tem como você estar desigrejado. Inclusive nós temos um livro muito bom que chama A Igreja é Essencial. Pega a dica aí, pessoal. Ele é excelente. A gente crê no tripé, né? Leitura da palavra, oração e comunhão. A igreja, então, ela é um ambiente que o Senhor nos presenteia, né, nos convoca a participar, do qual nós vamos ser capacitadas. O Senhor vai desenvolvendo o nosso caráter conforme o de Cristo. E aí sim, nós vamos lá para fora enfrentar o mundo, né? Exato. Ali em família, a gente vive muitos desafios, né? Mas é aquele espaço onde a gente sabe que estamos entre irmãos. Então é o lugar onde a gente tem para um ferro afiar outro ferro, né? E se fortalecermos em fé para conseguirmos cumprir esse ID, né? O chamado do Senhor, né? Perfeito. Agradeço demais por esse encontro. Nossa, foi uma honra conhecer vocês, conversar com vocês. Eu tenho certeza que teríamos assuntos para muitos bate-papos, que se Deus quiser, poderia ficar aqui horas perguntando várias coisas, porque aprender com irmãs mais maduras na fé é maravilhoso, uma bênção de Deus, né? Podermos nos encontrar com irmãos. Nós somos do Rio, vocês de cidades diferentes de São Paulo, e Deus, ele faz essa conexão. Então, muito obrigada. Uma última palavra que vocês queiram dar para o nosso público. Sejam discípulas de Cristo, amem a Cristo e caminhem com as irmãs. É sobre isso. Obedecer não é uma opção, né? Mas é obediência ao Senhor. Amém. Que Deus continue abençoando muito. Muito obrigada. Amém. Renata, Luciana. Muito obrigada mesmo.